Nosso mundo, a primeira dimensão, era um lugar de verdades simples e coisas sólidas. Era um mundo de grama verde que fazia cócegas nos pés descalços e carvalhos altos que pareciam arranhar a barriga do céu. Sabíamos que o sol nasceria a cada manhã, pintando as nuvens em tons de laranja e rosa, e que se poria a cada noite, deixando para trás um cobertor de estrelas. Os dias eram medidos pelo toque dos sinos da escola e pelos chamados de nossas mães para o jantar. A vida era previsível, sabe? E em sua previsibilidade havia um certo conforto, uma sensação de que tudo estava exatamente como deveria ser. Vivíamos por regras feitas de tijolo e argamassa, de ciência e bom senso. Os adultos em nosso mundo eram pessoas muito sérias. Eles falavam de assuntos importantes como impostos e hipotecas, palavras que não tinham magia para uma criança. O mundo deles era de horários e responsabilidades, um lugar onde a imaginação era uma coisa boba a ser guardada com brinquedos velhos no sótão. Eles haviam esquecido a linguagem das folhas sussurrantes e os segredos contados pelo vento. Para eles, uma sombra era apenas uma sombra. Uma mancha de escuridão onde a luz não podia alcançar. Eles não conseguiam ver as formas que dançavam dentro dela, ou ouvir a música fraca que às vezes vinha de lugares invisíveis. Os corações deles estavam fechados para a maravilha. Para nós, crianças, no entanto, o mundo não era tão simples assim. Víamos magia no mundano, uma história secreta em cada canto. Um guarda-roupa velho e empoeirado não era apenas um móvel. Era um portal em potencial para um reino de animais falantes e neve sem fim. Uma poça depois de uma tempestade não era meramente água e lama. Era um oceano profundo para nossos barquinhos de graveto improvisados, navegando para terras misteriosas logo além da cerca do jardim. Acreditávamos que, se você olhasse o mundo da maneira certa, com a cabeça inclinada e os olhos semicerrados, poderia ver as costuras onde outro mundo, mais emocionante, era costurado ao nosso. Este era o grande segredo da infância. Era uma época em que o véu entre o que é e o que poderia ser era mais tênue. Vivíamos com um pé no mundo sensato de nossos pais, e o outro em uma terra de pura possibilidade. Sabíamos, com uma certeza que nenhum adulto poderia entender, que havia mais na vida do que o que se podia ver e tocar. Havia outras dimensões, outras realidades, esperando logo além da nossa vista. Tudo o que era preciso era o tipo certo de crença, o tipo certo de coração, para encontrar o caminho oculto que levava do nosso mundo bem comum para um de pura e deslumbrante magia. O outro lugar tinha um nome sussurrado apenas entre os mais jovens. Nós o chamávamos de Segunda Dimensão. Não era um lugar que se pudesse encontrar em qualquer mapa desenhado por adultos. Era um reino de cores vibrantes que nosso mundo nunca havia sonhado, onde o céu poderia ser uma tapeçaria cintilante de esmeralda e ouro. Nesta dimensão, o próprio ar zumbia com uma energia suave e invisível, um tipo de magia que arrepiava seus cabelos e fazia seu coração bater um pouco mais rápido. Era um lugar onde as leis do nosso mundo se curvavam e se quebravam, onde rios podiam fluir para cima e flores cantavam melodias suaves ao passar por elas. Entrar na segunda dimensão era a maior aventura que uma criança poderia desejar. As entradas nunca estavam no mesmo lugar duas vezes. Um dia, poderia ser encontrada atravessando o calor cintilante acima de uma estrada de asfalto em uma tarde quente de verão. No dia seguinte, poderia ser descoberta subindo no galho mais alto de uma macieira específica e desejando com todas as suas forças. Somente aqueles com corações puros e despreocupados, aqueles que ainda acreditavam no impossível, podiam perceber essas portas passageiras. Era um mundo construído a partir dos sonhos, um santuário para o chato e o mundano. O fascínio deste segundo mundo era irresistível. Aqui, a imaginação não era apenas um jogo, era uma força real e poderosa. Se você pudesse imaginar um castelo flutuante com torres feitas de luar fiado,
você poderia vê-lo flutuando no horizonte. Se você pensasse em uma fera amigável com pelos tão macios quanto nuvens e um ronronar como um trovão distante, ela poderia simplesmente sair da floresta para te cumprimentar. Esta era a magia da juventude tornada real, um poder que toda criança possuía, mas que a maioria, infelizmente, perderia. Era um reino onde nossos devaneios mais selvagens eram os próprios tijolos e argamassa da realidade. Mas este mundo não estava isento de seus próprios perigos e suas próprias lendas. Era um lugar de grande poder, e onde há grande poder, há sempre a necessidade de equilíbrio. A magia da segunda dimensão era selvagem e indomável, uma força bela, mas caótica. Ela exigia um guardião, uma ferramenta de imensa força, para evitar que suas energias se derramassem e rasgassem o tecido de ambos os mundos. As crianças que visitavam conheciam essa lenda. Eles falavam em tons abafados de uma arma mítica, uma chave para controlar o próprio coração da magia da dimensão. Era uma história que nos enchia de medo e admiração. A lenda falava da espada da força da mão. Não era uma espada forjada em aço ou ferro comum, como as que a gente vê nos filmes de cavaleiros medievais. As histórias contavam que ela foi criada a partir de um único raio de sol solidificado e resfriada no coração de uma nebulosa que sussurrava segredos. Seu punho era envolto nos sonhos corajosos das crianças, e uma única pedra preciosa, sempre brilhante, estava incrustada no pomo, contendo o riso da primeira criança que entrou na segunda dimensão. Era tipo um tesouro do nosso Brasil, cheio de alegria e doçura. Era mais do que uma arma, era uma âncora, um ponto focal para toda a magia indomável que pulsava por essa terra maravilhosa e caótica. O propósito da poderosa espada da mão era manter o delicado equilíbrio. A segunda dimensão, com sua magia ilimitada e alegre, às vezes podia se tornar poderosa demais, brilhante demais. Sua energia podia ameaçar sobrecarregar a tranquila realidade do nosso próprio mundo. A espada era a única coisa que podia canalizar esse excesso de poder, para acalmar as tempestades mágicas e manter as duas dimensões separadas e seguras. Era como um pacificador, tipo o Zé Carioca que sempre encontra um jeito de resolver tudo na paz. Dizia-se que a espada não escolhia seu portador pela força física ou habilidade, mas pela força do coração e pela pureza da imaginação. Somente uma criança poderia erguê-la. Empunhar a espada era uma experiência indescritível. Aquelas raras crianças escolhidas pela espada descreviam uma sensação de imenso calor, que se espalhava das mãos por todo o corpo. Elas diziam que parecia segurar a luz pura das estrelas, uma força que era incrivelmente poderosa e maravilhosamente gentil. Quando brandida, ela não cortava ou feria como uma espada normal. Em vez disso, pintava o ar com fitas de luz, tecendo padrões de energia que podiam acalmar uma fera mágica furiosa ou consertar uma rachadura no tecido da dimensão. Era uma ferramenta de criação e proteção, não de destruição. Esse poder lendário era o coração de cada aventura na segunda dimensão. As histórias de sua aparição eram contadas e recontadas em volta de fogueiras crepitantes e em casas na árvore secretas, parecidas com as histórias de Sítio do Pica-Pau Amarelo. Havia a história de Léo, que usou a espada para afastar uma maré de sombras rastejantes que ameaçavam drenar a cor do mundo. E a história de Maria, que a ergueu para guiar um bando de leões alados perdidos de volta para sua casa na montanha. A espada da força da mão era um símbolo do poder incrível que residia no espírito de uma criança, um testemunho da ideia de que as menores mãos podiam conter a maior força. Era como a garra do brasileiro, que não importa o tamanho, sempre dá um jeito de superar os desafios. Mas havia uma regra triste, uma lei que nem mesmo a magia da segunda dimensão poderia quebrar. A magia estava ligada à juventude.
À medida que uma criança crescia, à medida que as preocupações e as realidades do mundo adulto começavam a invadir a sua mente, a sua conexão com este outro lugar começava a desaparecer. As cores vibrantes da dimensão pareceriam um pouco menos brilhantes. O canto das flores se tornaria mais difícil de ouvir. As portas, antes tão fáceis de encontrar, se tornariam elusivas, escondendo-se de olhos que começavam a ver o mundo de uma forma mais literal, menos maravilhosa. A mudança foi lenta no início, quase imperceptível. Começou com o simples ato de crescer. Você começaria a se preocupar mais com o dever de casa do que com os dragões. Você se interessaria mais pelas opiniões de seus amigos do que pelos sussurros do vento. Cada nova responsabilidade, cada passo em direção à vida adulta, era como adicionar um véu fino e cinzento entre você e a magia. A crença pura e inquestionável que havia sido sua chave para a segunda dimensão estava sendo lentamente substituída pela lógica, pela dúvida e pelo peso pesado do mundo que todos nós devemos eventualmente carregar. A parte mais dolorosa dessa transição era seu efeito na capacidade de empunhar a espada. Um adolescente, à beira da vida adulta, ainda poderia encontrar seu caminho para o reino mágico. Eles poderiam até ver a espada da força da mão, descansando em seu lugar sagrado. Mas quando estendessem a mão para pegá-la, a encontrariam impossivelmente pesada. A luz dentro da gema pareceria mais fraca para seus olhos. O poder que antes os impulsionava seria apenas um leve formigamento, uma lembrança distante de uma força que suas mãos não podiam mais segurar. A espada sabia que o coração deles estava mudando. E assim, a jornada para a segunda dimensão era sempre passageira. Era um presente lindo e precioso dado a nós por um curto período. O preço da magia, afinal, era a própria juventude. Eventualmente cresceríamos e deixaríamos aquele mundo para trás, e a espada passaria para uma nova geração de sonhadores. As memórias permaneceriam, mas pareceriam cada vez mais como sonhos distantes. Nós nos tornaríamos os adultos que antes achávamos tão sérios, olhando para o mundo e vendo apenas o que estava lá, esquecendo a gloriosa e mágica verdade do que poderia ser.